Obrigado, equipe de louvor. Fantástico. Ultimamente eu tenho... Quando a gente se exercita bastante na academia, a gente tem a tendência de suar. E quando a gente exercita-se na presença de Deus, eu pelo menos, eu tenho a tendência de suar um pouco pelos olhos. Como homens, Homens não choram, eles suam pelos olhos. E eu gosto muito de música. Tive banda, comecei com flauta aqui do lado, na alaúde. E sempre essa parte musical foi muito forte na minha vida. E a gente não conhece todas as músicas, a gente não conhece todas as bandas. E as pessoas mandam muitas vezes uma música, e aí eu me pego suando pelos olhos um pouco. Estou lá sentado e usufruindo daquilo que Deus tem para nós. E eu tenho experimentado muitas coisas a esse respeito, e eu quero compartilhar nessa mensagem as experiências que Deus tem preparado para nós, os cuidados que Deus tem preparado para nós. É uma verdade aquilo que o Felipe falou, nós estamos num tempo não necessariamente de perseguição aqui no Brasil, como em outras nações, estão enfrentando cristãos tendo que fugir, se esconder, mas nós também temos os nossos males, coisas que nos afligem, medos, ansiedades. E uma delas é a morte, a perda de um ente querido, enfrentar limitações com a questão do corona. Aí nós estamos, para voltar às atividades, parece que o negócio é complicado e o negócio não anda. E às vezes questiona, fala, Deus, eu nunca fui assim, nunca tive tanto problema, e agora está difícil. A preguiça também já não ajuda muito nesse processo, a gente fica ao léu muitas vezes dos nossos pensamentos, sendo que o que Deus quer é que nós foquemos no Senhor. Para que a gente possa entrar na mensagem, eu quero fazer uma breve menção a respeito da cultura judaica, que é o versículo que eu quero tratar com vocês, é de um momento singular na vida de alguns dos discípulos com Jesus, só que não o Jesus que caminhou neste corpo, mas um Jesus que caminhou por um tempo, um breve tempo, com o corpo glorificado. E ele ministrou os seus discípulos. Na cultura judaica, eu tenho uma mensagem há muitos anos atrás, e eu quero ver se eu consigo trazê-la de novo para vocês, é muito interessante, a respeito do desenvolvimento de um judeu, de uma criança, de um menino, um rapaz. Quando ele cresce no judaísmo, ele passa 5 anos nas mãos da mãe, sendo alimentada, cuidada, e depois dos 5 anos, até adiante, quem cuida do filho é o pai. Porque ele vai ensinar a respeito da Bíblia que eles têm, que no caso é o Antigo Testamento. Era o que eles tinham na época. Quando nós lemos o Novo Testamento, tenha em mente de que o que eles tinham era o Antigo Testamento. Não tinha o Novo ainda. Não foi escrito, porque foi escrito 60 anos após do nascimento de Cristo. E esse período que o jovem rapaz, ele começa a ser ensinado porque existe a possibilidade de ele ser um dia um rabino. Esse era o desejo de todo rapaz. Então eles cresciam, eram ensinados, o pai levava na sinagoga, levava para a ser ensinado na palavra, e eles nesse 5 a 11, 12 anos, eles tinham que aprender o Pentateuco de cor. Impossível, a gente pensa, impossível. Mas sabendo que você decora cantando, eles cantam. E o canto é fantástico porque ele traz à memória muitas coisas, você consegue lembrar muitas vezes das letras. Ele facilita na memorização. E aí depois disso eles passam para os profetas, dos 12 aos 17, 18 anos, eles começam a ser ensinados nos salmos e nos profetas. Decor. E com isso eles, almejando ser um dia um rabino, eles
vão para um determinado rabino, que eles têm confiança. Dentro dos rabinos tem maneiras de pensar e de entender a palavra. E ele, querendo focar no rabino, ele fala: rabino, na nossa linguagem, eu quero seguir os teus passos. E o rabino fala: então vamos ver se você é capaz. E ele começa a caminhar com o rapaz, né? E em determinado momento, o rabino, olhando que o rapaz não tem a capacidade de ser melhor que ele fala assim: vá e volte para o trabalho dos seus pais. Ou, se ele pudesse, ele vem e segue-me. O rabino fala: vem e segue-me. E quando Jesus ele começou o seu ministério aqui, vocês não fazem a ideia do rebuliço que ele fez. Imagine a nossa mídia social aqui. Se tivesse essa mídia hoje, ia ser um absurdo. E naquela época já correu como rastilho de pólvora, alguns falam. Rapidinho a notícia começou a andar do que Jesus estava fazendo, do que Jesus estava operando. E nessa caminhada bem no início, ele chegou para estes rapazes, senhores, homens, e ele deu uma oportunidade que lhe foi rejeitada quando eram crianças. Jesus chegou para eles: vem e me segue. Jesus escolheu a dedo os seus discípulos. E eles prontamente, a palavra de Deus diz, prontamente eles seguiram a Jesus. E a maioria deles, as pessoas, os homens, os discípulos que mais conhecemos através das suas profissões, são pescadores. Ele chegava e falava: vem e me segue. E eles prontamente entenderam: estou tendo uma chance. O que me um dia foi negado, estou tendo uma chance de poder seguir ao meu Senhor. Um rabino que tem o entendimento, que tem operado milagres, maravilhas no meio do seu povo. Ele veio para literalmente quebrar as estruturas formadas da religiosidade da época. E ele diz: vem e me segue. E nessa caminhada toda, conhecemos bem a história. Ele foi crucificado, ele foi ressuscitado, mas mesmo assim os discípulos se pegaram em um momento de não esperança. Não havia mais esperança. O meu Senhor morreu. Onde Ele está? E aí eu quero trazer a leitura para nós. E eu quero que você abra comigo, ou veja aqui atrás, você que está nos acompanhando também na live. Está em João 21, do versículo 1 ao 14. Fala de um momento em que Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, a Maria. Jesus já tinha aparecido a alguns discípulos e ele aparece nesse momento. E a palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simeão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí algo de comer? Alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai as redes para a direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se as suas vestes porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. Haviam também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro, então, no barco, e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Convido você a fechar os olhos, quero orar com vocês. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado, Senhor, porque ela tem muito que nos ensinar. Revele-se a nós, revele a tua palavra e que realmente possamos nos deleitar e desfrutar da revelação do Senhor para os nossos corações e que assim nós possamos praticar e recebê-la com graça, com ousadia no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Este era um período em que o Jesus ressurreto chega para os discípulos em um momento que eles estavam angustiados. Eles voltaram a pescar. Jesus havia dito, vocês vão ser pescadores de homens. Existe um ministério, existe algo para vocês. Foque nisso. E eles voltaram a pescar. É a segunda vez que o Senhor dele, primeira vez, foram rejeitados por um rabino. Segunda vez, estava tudo tão glorioso, mataram o nosso Senhor. E agora, cadê a nossa esperança? O que nós vai ser de nós? Vamos de novo voltar a pescar. E eles voltavam. E eles estavam pescando. Como título da mensagem, eu deixo para você o seguinte: Jesus é a esperança do amanhã. Hoje nós podemos estar angustiados, em um momento em que a nossa fé está abalada, não vê futuro, nós não sabemos como é que vai ser a questão do corona. Pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando debilitadas, pessoas estão angustiadas. Não só o físico está sofrendo, mas a alma está sofrendo. O que nós vamos fazer da nossa vida? E como primeiro ponto, eu quero dizer para vocês, Jesus, Ele é o direcionador da nossa vida. É Ele que direciona, é Ele que nos aponta para o caminho em que devemos andar na nossa vida. É Ele que direciona o nosso ministério. Esse era o momento em que exímios pescadores, eles não eram pescadores de um final de semana. Sabe aquele pessoal que dá vontade de ir para o Pantanal? Vamos pescar pesca esportiva. Eu compartilho da mesma eu acho divertido, é gostoso, é legal de conversar com pescadores. O pastor Francisco disse que ele gosta de ver os pescadores lá e conversar com eles, vindo da pesca. Isso me faz lembrar da minha infância em Guaratuba também. Saía da rua da casa da minha avó, parava ali e aqui já tinham todos os pescadores. Era 7 horas da manhã, a gente falava, nossa, que cedo. Vamos lá, vamos dar uma volta na praia, ver como é que está a praia, para ver as ondas, né, do surf. Chegava lá, os pescadores estavam voltando já da pesca. Uns felizes com o barco cheio e uns frustrados, porque não tinham pego nada. E a gente como meninos, né, a gente mal alcançava, olhava, sempre queria ver algo diferente. Um peixe diferente, uma estrela do mar, uma concha grande. Aqui os discípulos,
Eles estavam sem esperança. Eles tinham ouvido de que o Senhor deles voltou. Mas você nessa hora parece que não assimila as coisas direito. Parece que não tem sentido nada, porque Jesus apareceu uma vez, não foi para eles. Depois apareceu com os discípulos numa reunião, porque eles estavam fugindo. De repente ele some, passa um tempo, cadê? E eles estavam pescando. Eles tinham que fazer alguma coisa da vida. E eles estavam frustrados. Ainda mais que eles não estavam pescando nada. Quem gosta de pescar aqui, levanta a mão. Ó, tem alguns. Se você não gosta, ou se você nunca pescou, vá uma vez, só para ver. Você vê que quando você pesca o primeiro peixe, é uma alegria. É uma alegria você pegar um peixe. Mas pensa num negócio frustrante, você ficar lá horas e horas e nada de pescar um peixe. Nada de vir um peixe. E estamos falando de homens que eram profissionais na área. Madrugada toda pescando e nada. Já era de manhã cedo e nada. E aí eles ouvem Jesus chamando. E aqui eu fico pensando, me fez refletir. Jesus estava falando para eles. E aí, vocês têm o que comer? Eu fico pensando, será que ele estava pedindo alguma coisa ou ele estava perguntando se eles estavam precisando? Se eles tinham o que comer ou se eles teriam alguma coisa para dar para Jesus? Eles falaram, não, nós não temos. A pesca foi frustrante. Já estamos vindo de uma caminhada, estava tudo tão belo, Jesus morreu. Diz aí, a gente experimentou, mas a gente não sabe se é um fantasma, o que é. E nós não pegamos nada. E quando Jesus direciona, fala assim, gente, direita, o que é direita? Aqui, direita. Então, joga vocês aqui, direita para vocês é aqui, ó. Joga para esse lado, vocês vão pescar. E quando eles experimentaram e viram que a rede estava cheia, e eles perceberam que era o Senhor deles, nada segurou eles. Pedro nem se aguentou, ele teve que sair do barco, colocou as roupas e saiu. A nossa vida precisa ter a direção de Deus. Deus, ele precisa nos direcionar. Eu pergunto nessas horas, onde é que estavam os coaching dos pescadores lá? Seguinte, primeiro vocês têm que analisar a água. E o peixe tem as suas emoções. Às vezes ele não está bem naquele dia. Ele fala também, eu não vou estar bem nesse dia, eu não vou subir lá porque eles vão me pegar. Aí eu vou virar jantar. Então, vamos respirar. Cadê os coaching? Sendo que o nosso coaching está aqui. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está aqui. Jesus está aqui. Jesus é a direção da nossa vida. Nada pode ser o direcionamento. Podemos ter planos pessoais? Podemos fazer planos para a nossa empresa? Sim. Mas onde está Jesus? No teu emprego, na tua família. Aonde está Jesus para direcionar? Reis, a palavra de Deus menciona reis que buscaram o Senhor para a vitória, para a conquista das cidades. E eles conquistaram, ganharam muitos despojos. Próxima cidade, vamos buscar o Senhor. Não precisa. Deus já entregou um método para nós. Nós já temos tudo escrito. Todo mundo prestou atenção como a gente fez? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Deram com os burros na água. Por quê? Porque não foram buscar o Senhor de novo.
Pode ser igual, pode ser a mesma situação, mas é o que Deus quer. Como é que está o direcionamento de Deus na sua vida? Você tem buscado a Ele para que Ele direcione não só as coisas físicas, mas o teu coração, a tua mente. Porque Deus, Ele precisa ser esse alicerce. 1 Coríntios 1:7 diz assim: de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu os dons. Nós tanto falamos, IFC fala em dons. Nós temos os dons para nos auxiliar, para que Ele seja um direcionamento de Deus na nossa vida, na igreja. Deus é o primordial, Jesus é o centro. Jesus tem planos tão maravilhosos para vocês, que muitas vezes a gente não compreende, porque a gente acha que não é, porque a gente quer do nosso jeito. Eu sou profissional da pesca, o que você vai questionar? Eu imagino, porque eles já deveriam ter jogado pela direita, não deveriam? A madrugada inteira. Não, vamos tentar assim. Vamos tentar assado. Agora vamos jogar para cá. Vamos jogar na frente. Vamos jogar atrás. Eles deveriam ter tentado tudo. Mas as coisas só aconteceram. Eles só usufruíram do cuidado de Deus quando eles obedeceram a Ele. Não importa o quão profissional você é na tua área, sempre busque Jesus. Sempre busque o direcionamento dEle. Que muitas vezes parece que não faz sentido. Mas o que Deus testifica é a confiança. É por isso que nós temos a fé. A palavra de Deus também nos alerta. 1 Coríntios 10:12 diz assim: por isso aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Aquele que acha que é confiante na sua área, cuidado. Porque a nossa ansiedade, as nossas lutas, estão apoiadas no foco no homem. Eu tenho que fazer bem para o meu chefe, eu tenho que fazer certo, porque senão eu vou perder o emprego. Eu tenho que fazer isso, porque senão não sei o quê, porque senão ele vai pensar aquilo, senão ele vai pensar colar. Mas como é que o Senhor está pensando a seu respeito? Ele é para ser o direcionamento da sua vida. Tem um momento em que Atos relata Paulo, quando ele, em uma das suas viagens missionárias, ele está num navio, o navio é assolado pela tempestade, é jogado pelas ondas. O capitão fala assim: nós estamos indo, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. E Paulo falou assim: não, Deus me confirmou. Não vai se perder uma vida aqui. O barco vai. As coisas aqui, vai tudo. Mas Deus me revelou: não vai se perder nenhuma vida. Quando Deus dá o direcionamento, aquilo firma no seu coração, avança. Em segundo ponto, precisamos ver Jesus como aquele que sustenta, aquele que nos supre. Estavam os discípulos lá, joga, vai vir peixe, direita, e veio. E quando eles vieram, o que tinha lá? O que tinha lá esperando? Peixe. Tinha fogo e peixe já. Enquanto os discípulos estavam jogando a rede do lado direito, o que Jesus estava fazendo?
comida. Estava preparando para o sustento deles. Eles estavam com fome, eles não tinham o que comer, estavam trabalhando, tentando achar alguma coisa. E aí nós começamos a enxergar Jesus como o sustentador das nossas vidas. O sustento nosso, sustento do cristão, ele vem de Deus. A providência vem dele. Confiar na providência divina, de que Ele está olhando por nós, de que Ele vai cuidar de nós. A palavra de Deus diz que não falta nada a um dos seus filhos. Ele não vai deixar faltar. E nós, como igreja, podemos dizer que a gente tem experimentado isso, amém? Deus tem sido fiel. Nós temos limitações e muitas vezes, claro, são lutas. Mas nós queremos ser aprovados no final. Não negociar os princípios. Estar firme naquilo que Deus tem preparado para nós. Sermos gratos por tudo que Deus tem feito. Porque Ele não vai falhar conosco. Ele está ali para prover tudo, porque nós vivemos para Ele. Tudo foi criado para Ele, por Ele. As nossas vidas dependem dEle. Nós somos dEle. E essa é a compreensão que nós temos que ter. E a decisão de estarmos com Ele, de entregarmos livremente a nossa vida a Ele. Porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer caminhar conosco, Ele quer depositar os projetos dEle. Se você tem na tua cabeça projetos para 1, 5 anos na sua vida aí, empresa, qualquer coisa. Se você acha que você está sendo ambicioso, saiba que Jesus, Ele tem planos melhores. Só que você tem que acessar isso. Não é o pregador que vai direcionar aqui a sua vida. Porque o que Deus quer é que cada filho possa acessar o Pai diretamente. Por isso que Jesus morreu na cruz, para que todos possam ir direto ao Pai. E derramar suas lágrimas, suas angústias, para que Ele possa suprir, para que Ele possa sustentar. E não só o lado físico, mas Deus nos deu tudo para suprir a nossa alma e nosso espírito. Tudo aqui. A alma está angustiada? Aqui. Está sofrendo? Aqui. E a solução que está aqui vai apontar para o Jesus. Jesus que sustenta, um Jesus que direciona a sua vida, para que você possa cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Muitos tentam fugir desse propósito, mas saiba que uma hora Deus pega você. Porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Atos 17, 28 diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos em Jesus. E ainda 1 Timóteo 4, 10 ainda diz assim: pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos crentes. Deus, Ele quer te sustentar. Ele quer suprir todas as suas necessidades.
E ele vai. Só que Deus, ele não faz nada enquanto você não der a liberdade para ele agir. Terceiro ponto. Jesus, ele é o nosso consolador. Ele veio suprir uma necessidade aparente que nós temos. Aquela angústia de não ter esperança para a vida. E sabendo que Jesus, ele teria que voltar para o Pai, ele deixou uma promessa para nós. Que ele iria deixar o Consolador. Para que nós tenhamos a esperança na nossa vida. A esperança da vida eterna. Eu imagino o quão frustrante é você pescar como eles e pensar, um pode estar errado, mas 7 deles não conseguiram enxergar as coisas à volta. Mas eles não têm o poder no físico. Nós não temos poder para manipular essa matéria. Mas Jesus tem. Jesus, ele sabe o momento das coisas. Ele direcionou, ele supriu, e agora ele estava consolando os discípulos no momento de comunhão ali no fogo. Tanto que eles não conseguiam perguntar se era ele, mas testificava que era ele. O consolo vem de várias maneiras, e uma das coisas que nós temos aqui entre nós é o quê? Quando um ente querido falece, a simples presença de familiares, pessoas do lado, já é o suficiente. Jó, em um tempo difícil da vida dele, a Bíblia relata que ele foi privado de todos os seus bens, foi privado da sua liberdade, foi privado da sua família, filhos, todos morreram. Ele foi privado de sua saúde, debilitadíssimo. E em um determinado momento, 7 dos amigos dele sentaram com ele. Não, 7 não, desculpa. Alguns amigos que sentaram com ele e ficaram durante 7 dias em silêncio com ele. Para consolar Jó naquilo que eles podiam. E na nossa dificuldade, nas nossas lutas, temos que compreender que Jesus é o único que pode realmente consolar as nossas vidas. Trazer a esperança para nós. A esperança de que a nossa vida é passageira aqui e nós temos uma eternidade em vista. Onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento. Lugar onde nós o adoraremos pela eternidade. E algo que é interessante, que Deus ele nos colocou como sacerdotes, uma nação de sacerdotes. E eu vi uma mensagem, um pastor falando que nós não estamos, nós igreja, nós não somos uma nação com sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes. Uma nação com sacerdotes é uma nação onde tem um e outro que é sacerdote, como aqui a igreja tem os pastores, vocês têm o trabalho de vocês, cada um tem o seu ministério, entenda dessa forma também, você tem um ministério lá.
Mas quando nós falamos em nação, igreja, nação, reino celestial, estamos falando em uma nação onde todos são sacerdotes. E um sacerdote do Senhor compreende a direção que Deus dá, sabe, tem fé, crê, sem duvidar de que nada lhe faltará, e de que você, eu, qualquer um de nós, está sozinho. Nós temos um Consolador. E Jesus deixou bem claro, enquanto Ele estava consolando eles, compartilhando do sustento, direcionando a vida deles, e eles testificando no seu espírito de que Ele era o Senhor, eu creio que isso deve ter trazido uma paz e uma convicção na vida deles. Fala assim, existe uma esperança. Aquilo que Jesus começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar. E hoje nós, igreja, depois de 2000 anos, nós estamos experimentando aquilo que eles experimentaram lá, naquele dia. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está aqui. Ele nunca nos deixou. Nunca. E Ele vai continuar a obra até que seja o momento em que Jesus encontrará a sua igreja nos céus. A esperança que nós temos no Senhor Jesus é para que nós tenhamos um amanhã. Um amanhã direcionado pelo Senhor, sustentado pelo Senhor e consolado pelo Senhor. Além de frustrações, angústias que nós temos experimentado, doenças, dores, a igreja tem se posicionado, a igreja tem orado e tem experimentado grandes coisas. Nós temos experimentado cura, restauração. Nós temos experimentado grandes coisas no nosso meio. E isso é direcionamento de Deus. É Jesus mostrando, abrindo os nossos olhos para as grandes coisas que o Senhor tem para nós, preparado para nós. Eu falei para o Diogo para cantar uma música para nós, e esse é um convite que eu quero que vocês usufruam. Vou convidar o Diogo, vem com o pessoal aí. Ainda que seja de madrugada, ainda que seja nos momentos que você imagina que não é propício, Deus, Ele tem levantado essa geração para fazer a diferença. Olá, você está aí? Você crê que você pode fazer a diferença? Você crê que você é um agente de Deus aqui na terra? Você crê que Deus pode te direcionar e te colocar no teu ministério? Você crê que nada vai te faltar daquilo que Deus tem preparado para você? E você crê que você tem o Espírito Santo? Porque Jesus já deixou tudo isso pronto para nós. E Ele quer que você possa avançar livre, desimpedido, para concretizar aquilo que Deus tem preparado para vocês. Primeira Coríntios 15, versículo 14 e 19 diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos as pessoas mais
infelizes deste mundo. Aqui o apóstolo Paulo está declarando que se não tem Jesus, se nós não cremos no sacrifício de Cristo lá na cruz, da ressurreição dele, da ascensão dele, e de que ele está preparando lugar para nós na eternidade. Se você não crê nisso, meu irmão, você pode se considerar, segundo Paulo, a pessoa mais infeliz do mundo. Porque a alegria está no Senhor Jesus, a alegria está nele. Tanto que nós cantamos hoje, as músicas eram para ele. Todas para ele.